ilustres vereadores, a todos que nos assistem às casas, nossa plateia especial, nossa casa muito, que não tem lotação total. Hoje vamos lotar essa casa, uma audiência pública muito importante para a nossa cidade. Mas eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar, dar as boas-vindas aqui à vereadora Fran, que seja bem-vinda nesta casa, que tenha uma estadia profícua, Fran. É o nosso desejo nessa tribuna e de todos nós aqui. Mas eu queria, de certa forma, dizer que pela primeira vez nos últimos 41 anos, não assisti nada nos jornais, e nem nesta casa ontem, que fiquei assistindo com uma certa curiosidade, sobre os movimentos da comemoração aos 41 anos da legalidade, da Revolução. Chamou a atenção que não temos nada a comemorar mais. Como disse o vereador Palladini ontem, a roubalheira instaurada nesse país, o desemprego, não só no setor privado, mas no setor público, os 10 milhões de empregos prometidos nas campanhas de Lula e Dilma. Nós temos 8 milhões e 500 mil desempregados. E pasme, senhores, ninguém comentou ontem aqui, porque ontem foi muito disputado o espaço nessa tribuna, e não houve tempo ontem de fazer as demais falas, mas ninguém comentou ontem o desemprego no setor público. O privado todos já sabem. E o governo federal, a partir de hoje, instala seguro-desemprego online, pela internet. Isso aí, na verdade, é grave, é gravíssimo. Traz agilidade ao processo, mas milhares de contratados do serviço público vão embora. Os serviços terceirizados, todos também, e serão demitidos. Eu quero permitir uma parte aqui, vereador Vitor Palladini, por favor, presidente Ornel. Vereador Edmar Campos, muito obrigado pela sua menção aí na nossa fala, quanto a gente se refere à roubalheira que ocorreu dentro da Petrobras. Isso fica muito bem registrado. Outra coisa que eu gostaria de enriquecer o seu discurso é falar que o Judiciário ontem aprovou um aumento de 83% nos seus rendimentos. Isso, consequentemente, deu um efeito cascata que todo o Poder Judiciário vai aumentar. E nós estamos com o cofre quebrado. Infelizmente, mais uma vez estamos tendo demonstração de inabilidade política ou um senso de responsabilidade por parte também do Judiciário. Muito obrigado, vereador. Imagine o governo federal, o Ministério do Trabalho transfere para as empresas a função de encaminhar o seguro-desemprego via online. As empresas, fazendo com que as repartições públicas passem a ser onerosas, porque, na verdade, vão ter funcionários. Hoje, o Ministério do Trabalho não faz nenhum encaminhamento de seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho não o faz. Ele transfere ao Cine, aos órgãos, às prefeituras em todo o Estado, em todo o país, essa função. Ou seja, os funcionários do Ministério do Trabalho não estão qualificados para isso, não houve contratação, não foram chamados os concursados. Os vão se aposentando, não são preenchidas as vagas. Os que entram em licença também não são preenchidas as vagas. Então, vai haver, com certeza, uma massificação do desemprego no país. Mas eu queria, de certa forma também, falar sobre a audiência pública desta casa sobre a água, sobre o consumo. Um dos projetos mais importantes desta casa, protocolado nesta casa, 2 audiências públicas. Tanto a primeira como a segunda não houve participação de público, pelo menos no sentido de buscar novidades ou novas ideias nesse projeto. Na verdade, muitas críticas, tanto na audiência do Vicente Amaral, que antes do seu mandato já levantava essa bandeira da água sobre o consumo, na audiência pública proposta pelo vereador Ivan também. Eu não vejo, assim, vontade da população em participar. Houve muitas críticas que o projeto veio no afogadilho. O projeto não veio no afogadilho. Tem sido discutido. As pessoas que não vêm participar da discussão, e o próprio Ivan, há poucos dias, cansava explicando esse projeto, da visão que ele tem. Vicente Amaral também deu uma aula de como funciona o projeto, mas as pessoas não têm interesse em participar, depois reclamam. Na verdade, falam que houve pressa. Teve alguns colegas que colocaram aqui que veio no afogadilho, que a reforma administrativa foi das pressas também, e não o foi. A reforma administrativa era necessária, tinha que ser votado aquele projeto, foi amplamente discutido
Inclusive, tivemos a bancada dos trabalhadores votando 50% da bancada, metade da bancada votou a favor. Então, não houve afogadilho algum. Nós fizemos o que deveria ser feito. Era uma solicitação do Tribunal de Contas. Presidente, por favor, fecha a porta ali, por favor. Cícero. Aqui. Porque o projeto anterior da reforma administrativa do prefeito Fetter Júnior tinha vários apontamentos do Tribunal de Contas, então havia uma grande necessidade de que se fizesse a regularização. Na verdade, trocou nomenclatura, trocaram alguns valores a mais, outros a menos. Nem todos os cargos serão preenchidos, conforme já foi justificado aqui os motivos, as razões. É um projeto que veio para ficar, é um projeto que vai servir para as futuras gerações, futuras administrações, diríamos assim. Então, era essa a minha fala. Mas eu queria dizer que, mais uma vez, nesta casa, maciçamente foi falado muito em privatização do SANEP. Eu já disse aqui algumas vezes, sou contra a privatização, esta casa com certeza é contra. Em uníssono, alguém fala em privatização o tempo todo aqui, mas nós não queremos. Nós temos um SANEP, que é uma autarquia, que ela capta, trata e distribui água. A melhor água da região sul do país, nós temos um potencial hídrico enorme, através dos nossos rios, arroios, lagoas, a nossa maior lagoa do mundo de água doce potável, que é a Lagoa dos Patos. Mas eu quero conceder aqui uma parte ao vereador Anderson Garcia. Oi. Não, existe uma diferença muito grande, vereador Gaúcho. Uma é tu discutir o fato. Hoje aqui na casa nós vamos discutir em uma audiência pública um fato que existe, que é a licitação do transporte público. Outra coisa é tu trazer à tona o que não existe, que é a privatização do SANEP. Eu nunca ouvi por parte dessa administração a palavra privatização do SANEP. Eu nunca ouvi. Então por que vamos discutir o que não existe? Essa é a minha colaboração. Agradeço a parte de Sua Excelência, enriquece. E até para justificar, por que trazer para cá, para Pelotas, pessoas da Corsã, do Sindiáguas do Estado do Rio Grande do Sul, não vêm contribuir em nada, não conhecem a nossa realidade. A Corsã é uma das empresas que capta, trata e distribui água no Rio Grande do Sul, que é pública do Estado, mas das mais caras. E nós temos exemplos disso em todo o Estado. Uma parte do vereador Vicente Amaral, que é o homem das águas, por favor. Toda audiência é válida e toda ela nos traz riquezas. Mas respeitei a vinda aqui do vereador de Uruguaiana, e Uruguaiana houve uma PPP, privatização pública-privada. A Corsã estava há 40 anos, eu não quis falar aqui porque o meu tempo não dava, há 40 anos em Uruguaiana e tinha feito 10 quilômetros de saneamento básico, de esgoto. Em 6 anos de Uruguaiana, 6 anos, fizeram 64% com essa Odebrecht. 64% de esgoto. O rio Cacareca atravessava a Uruguaiana, era totalmente poluído. Hoje tem peixe. Não, eu sou contra a privatização, sou totalmente contra. Aqui não se tratava, o SANEP nunca se falou em privatização. Mas quer dizer, se fosse tão ruim assim, é 24% mais barato que a Corsã, a água hoje lá. O prefeito não teria se reelegido e nem reelegido seu sucessor. Mesmo privatizado, era melhor que a Corsã. E é mais barato que a Corsã. Aí então ouviu só um lado, e eu não pude expor o outro lado que eu sabia. Sou contra a privatização, e não acontece privatização sem passar por essa casa, que a lei orgânica do município diz, o parágrafo 251, que só há privatização se passar pelo crivo da Câmara de Vereadores. Nunca se falou em privatização do SANEP. Vereador, sua parte. Nunca se falou em privatização do SANEP e não passaria, e eu votaria contra. Obrigado pela... Agradeço. Até a próxima. Eu queria, já que o Anderson Garcia falou em transporte, e a audiência pública está de transporte coletivo de passageiros, e daqui estão os funcionários, nós queremos dizer que esta casa, a Câmara de Vereadores, é legítima nessa audiência pública que faz hoje, no sentido de resguardar os direitos dos trabalhadores nas suas funções, nas suas atividades. Mas entendo eu que este acordo para a permanência dos membros na sua atividade futura, o presente e futura, cabe ao Ministério Público Federal. Esta casa, com certeza, deve intervir com a representatividade que tem. Mas eu quero conceder uma parte ao vereador Monsan,
que também eu vou oportunizar a ele a fala. Por favor, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Gaúcho, muito obrigado aí pela parte. Eu queria só contribuir com a sua fala aí sobre a questão do SANEP, questão da água. Eu acho que o vereador Anderson colocou muito bem, não se viu falar nunca em privatização do SANEP aqui. Não está ligado. Problema de volume aí, né? Acho que isso é boicote, né, o Rafael Amaral? Então, que nem ontem lá dentro. Então, é o seguinte, vereador, mas eu queria chamar a atenção do senhor, que é um vereador sempre interessado nas causas dos mais pobres, mais humildes, que nós temos que ter cuidado, sim, e eu acho que dá para fazer esse intercâmbio fora daqui, com pessoas de fora, porque ontem ainda havia no Jornal Nacional pessoal interessado de norte a sul desse país sobre a questão da água. O senhor falou muito bem naquele dia na audiência, nós não temos problema de água aqui, a nossa bacia é muito grande, mas daqui a pouco vai ter gente explorando, sim, a nossa água daqui, levando sabe-se para onde. E isso é importante, o intercâmbio, e pessoas como o senhor, que se interessa em prevenir para que não venham aqui abarcar o que nós temos aqui em abundância, que é a nossa água. Obrigado, vereador Mansã. Sua excelência está esgotado o seu tempo, vereador. Esgotado o tempo, então eu quero só dizer aos senhores que esta casa, com legitimidade, faz essa audiência pública para garantir os trabalhadores dar continuidade no seu trabalho. Só que, como eu disse há pouco, tem que haver a presença do Ministério Público Federal para que isso possa ocorrer. Só esta casa não basta. Então era isso, senhor presidente, até a próxima oportunidade.